Olá, nono ano, estamos de volta, todos acordados, felizes, animados, galo cantando, pássaro cantando e você muito animado. Você já leu sua Bíblia hoje? Não esqueça, não passe o dia sem ler. Gente, começando agora a correção da avaliação 4, atividade avaliativa, a última atividade avaliativa do segundo bimestre. Depois vem a reavaliação. Essa atividade está no CPB, vocês fizeram na aula de terça-feira, na aula 16. A primeira questão, ela diz assim, com relação à função f de x é igual a 8 mais 2x, f de x é igual a 8 mais 2x, tem-se a seguinte afirmação. Primeiro, antes da gente ver, essa função, ela é crescente? É. Por que ela é crescente? Ela é crescente porque a é igual a 2. Perceba, ele está fora de ordem aparentemente, mas não tem problema nenhum. A é 2. Se o a é maior do que 0, é uma função crescente. Legal. Analisando assim o geral da função. Essa função, o gráfico, se a gente fizer o gráfico, ó, não foi pedido para fazer o gráfico, mas se fizermos o gráfico, eixo x ou eixo das abscissas, eixo y ou eixo das ordenadas, mesma coisa. Aonde que vai cortar o eixo das ordenadas? Exatamente no 8. Mas não esqueça que quando eu coloco o ponto é sempre o valor de x e o valor de y. Se eu tenho aqui o 8, significa que o x, se o ponto está exatamente no eixo y, significa que o y é 8 e o x é 0. Então, se eu pergunto quem é esse ponto, este ponto é 0 para x e 8 para y. Então, este gráfico, se nós fizermos, ele vai cortar, ou seja, interceptar o eixo das ordenadas exatamente no 8. Ou ponto, se eu falar ponto, tem que dar o valor de x e de y, no ponto 0 e 8. E a outra informação que eu quero ver aqui é a seguinte. O ponto 1 e o 6, ponto 1 e 6. Será que ele pertence ao gráfico dessa função? Como que eu sei se ele vai pertencer ou não? Simples. Você coloca este ponto na função que foi dada. Se der igualdade verdadeira, significa que pertence. Se a igualdade for falsa, não pertence. Como assim, Del? O y é 6, o x é 1. Então, no lugar do y, eu vou colocar 6. É igual a 8 mais 2 vezes 1. Gente, 2 vezes 1, 2. 8 mais 2 dá 10. Isso aqui é verdade? 8 é igual a 10? Não, isso aqui é uma mentira legal, valendo. Isso aqui é... Gente, na realidade, então, a primeira a alternativa, função crescente, ela é crescente. O gráfico intercepta o eixo y no ponto 0 e 8, 0 e 8, ok, certinho. E o ponto 1 e 6 pertence ao gráfico? Não. Como que eu fiz? Só substituir na função. Já que eu comecei o gráfico, deixa eu terminar o gráfico. Gente, eu sei que um ponto é exatamente no eixo y, o 8, que é o termo aqui independente. Aonde que ele vai cortar o eixo x? Gente, ele vai cortar o eixo x no 0 da função. 0 ou raiz. Você sabe que é 0 ou raiz. Como que eu faço? 0 para a função é igual a 8 mais 2x. O 8 está positivo, passa negativo, 2 passa dividindo. X é igual a menos 4. Eu acabo de achar que x é menos 4. Ó, tá aqui o meu gráfico crescente, ok? Gente, você precisa ter certeza de como resolve gráfico. Aí, nessa informação, ele pergunta assim, assinale a alternativa correta. Apenas a afirmativa 3 é verdadeira? Não. Apenas a afirmativa 1 e 3 são verdadeiras? Não. Apenas a afirmativa 2 e 3 é verdadeira? Não, porque nós já vimos que a terceira não é verdadeira. Apenas a afirmativa 1 e 2 é verdadeira? Ok. Número 2. A questão 2 da nossa atividade avaliativa diz assim. Um curso de pintura cobra de seus alunos uma matrícula de 110 mais uma mensalidade de 120. Gente, entenda aqui. Você pode chamar de f de x, de curso, de que você quiser, de y. Chama f de x. Ele cobra a matrícula. A matrícula é um preço fixo de R$110, mais 120 pela mensalidade.
Quantos meses vai estudar lá? Não sei. Então, 120x. Se for um mês, vai ser 120 vezes 1 mais 110. Se for 10 meses, 120 vezes 10 mais 110. Isso significa o x. O x para mim é a quantidade de meses. Essa é a função. A pergunta é, a lei da função que representa o gasto total de um aluno neste curso em x meses é daquela aqui. Só que na de vocês não apareceu 110 mais 120. Apareceu 120x mais 110. Faz diferença? Nenhuma. Questão correta, letra C. Número 3. A questão 3, ela fala assim, ó. No Brasil, o número N é o número do calçado, é calculado aproximadamente pela fórmula. N é igual a 5/3 vezes C menos 5. C é o comprimento em centímetros do pé. Qual é o número de calçado mais indicado para uma pessoa cujo pé possui 21 centímetros? Pé é igual a 21 centímetros. Eu quero o número do calçado. Perceba, pessoal, isso aqui é uma formulazinha que as empresas precisam, essa, outra, sei lá, qualquer uma. O que é isso? Não passa de uma função. Aí deu, mas não é f de x. Faz diferença, gente? CY, f de x, n. Ele está chamando de n porque, na realidade, é o número do calçado. O que você tem que entender? Esse sujeito que fica isolado está dependendo desse sujeito que está aqui dentro. Então, o número do calçado depende do comprimento do pé. Aí você fala assim, o comprimento do pé depende do número do calçado? Não. O número do calçado varia em relação ao comprimento do pé. Se o pé for maior, o número do calçado é maior. Se o pé for menor, o número do calçado é menor. Aí ele pergunta assim, qual é o número do calçado se uma pessoa tem 21 centímetros de pé? Então vamos lá? N é o N que eu estou procurando. É igual a 5/3 vezes 21. No lugar do comprimento eu vou colocar 21 menos 5. Ah, ideal, 21 menos 5. Nunca! Primeiro, 5/3 vezes 21. Gente, você tá vendo 21 multiplicando e o 3 dividindo? Vou simplificar. Vai dar 7. 21 dividido por 3 dá 7. 5 vezes 7, 35. Menos 5 é igual a 30. Ou seja, o número do calçado dessa pessoa que o pé é 21 centímetros é o calçado número 30. Gente, questão correta, letra A. Número 4. O valor cobrado na corrida de um táxi é a soma do número fixo chamado de bandeirada e o valor a ser pago por quilômetro rodado, sabendo-se que uma determinada cidade, a bandeirada do táxi é 3,40. Sei lá, se você quiser chamar custo de X, ó, custo X é a quilometragem. Então, meu custo, o valor fixo é 3,40. Então, já vou colocar aqui, ó, valor fixo. Se você não andar com táxi, ficar só parado, só chamou o táxi, você já tem que pagar 3,40, ok? Por isso que a gente fala valor fixo. Legal. E o valor cobrado por cada quilômetro rodado é 2,30. Mais 2,30. Eu sei quantos quilômetros serão rodados? Não. 2,30 vezes X. Faz diferença esses dois zeros? Também não. Aí ele pergunta assim, qual das expressões abaixo representa a relação entre o valor a ser pago, Y, perceba que o meu custo aqui é o meu Y, e o meu quilômetros rodados aqui é X. Aqui eu poderia colocar KM, numa boa. E a quantidade de quilômetros rodados. Na realidade, está pedindo exatamente a fórmula. E aqui eu coloquei 2,30x mais 3,40. Faz diferença a ordem? De jeito nenhum. Número 5. A questão número 5, ela fala assim. Em certa cidade do Maranhão, uma empresa de táxis para realizar uma corrida, os taxistas cobram um valor fixo de R$6 mais 3 por quilômetro. Então, olha, o A para mim vou chamar aqui de Y. Y, o preço, né? É R$6 mais 3x. R$6 é a bandeirada, mais 3x quilômetros percorridos. A empresa B, ela cobra uma quantia fixa de R$3, a quantia fixa de R$3, mais R$4 por quilômetros rodados. Legal. Desejando realizar um deslocamento, nós vamos andar 20 quilômetros. A pergunta é, qual das empresas vão ter menor preço? Ai, e agora? Eu não sei. Sabe sim. Opa, 20 quilômetros. No lugar do X, X para mim é quilômetros. Y para mim é preço. Então, na empresa A, eu vou colocar 20 aqui.
3 vezes 20 mais 6. A empresa B, 4 vezes 20 mais 3. A que ficar mais em conta é aquela que nós vamos contratar. Então, olha A, pessoal. Y é igual a 6 mais 3 vezes 20. 3 vezes 20, 60. Mais 6, R$66. A empresa B, eu vou ter Y é igual a 3 mais 4 vezes 20. 4 vezes 20, 80. 80 mais 3, 83. Qual é a empresa que vale a pena para você andar 20 quilômetros? Lógico. Perceba, quem gosta de matemática e quem faz conta nunca perde dinheiro. Aparentemente, essa aqui é uma empresa que está gastando muito. Ai, porque aqui é 6, aqui é 3 e depois aqui só tem um aumentozinho de 1. Mas está tudo certo. A empresa que vai ficar mais em conta é a empresa A. A questão correta é a letra B. Exercício número 6. Gente, o exercício número 6, ele é interessante. O exercício número 6 fala assim. Olha só. Fahrenheit é uma escala de temperatura termodinâmica onde o ponto de congelamento da água é 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição é de 212, com uma pressão atmosférica normal. Tudo bem. Até aí, só me deu essa informação. Para converter uma temperatura de graus Celsius para Fahrenheit, utiliza-se a equação. Opa, essa equação é extremamente importante. Y é igual a 1,8x mais 32. Foi dado. Em que a variável x representa graus Celsius. Opa, x para mim é Celsius. Y para mim representa Fahrenheit. Tudo bem? Nessa condição, o gráfico que melhor representa essa relação. Ele quer o gráfico dessa função. Pessoal, preste atenção. A primeira coisa que eu vou olhar, crescente ou decrescente? Crescente. Por que é crescente? Porque o meu termo A é positivo. Segunda, aonde que ele vai cortar o eixo Y? Ele vai cortar o eixo Y no 32. Então, você teria um gráfico mais ou menos assim. Gente, eu estou fazendo aqui quase que sem espaço, né? Eu já sei que ele é crescente. Não vou procurar onde ele vai cortar no eixo X. O eixo X a gente colocaria 0 para Y e acharia o valor de X, que seria a raiz. Mas não vou, isso agora não seria um interesse. Eu já sei que aqui no eixo Y é no 32. Gente, eu teria isso aqui, ó. Função crescente, tá indo para a direita, tá subindo para a direita. Função crescente. Tudo isso aqui que você precisava saber. Aí você olha na múltipla escolha. Na letra A é uma função crescente. Opa! Aonde que ele corta o eixo Y? Ele corta o eixo Y entre 20 e 40, não aparece o 30. E sei lá se é 30 ou 32. Ok. E no eixo X, ele está cortando ali entre menos 2 e menos 1. Se você ainda tivesse dúvida, você poderia achar aqui. Se tivesse algum gráfico parecido com esse, possivelmente é a letra A. Na letra B é um gráfico decrescente, nem questiono nada. Na letra C, ele é crescente. Ou... na letra C, ele é crescente. De novo, ele corta entre 20 e 40 e está no eixo Y e está cortando no eixo X ali perto do menos 20. Então, perceba, entre a A e a C, podemos ter dúvidas. Então, nesse momento, obrigatoriamente, como eu tenho esses dois gráficos que estão concorrendo, eu preciso achar quem é a raiz. Porque eu preciso achar quem é esse ser. Porque tanto a letra A quanto a letra C está cortando aqui. E perceba que lá ele não diz que é 32, ele corta entre. Então eu preciso saber quem é o meu termo X. Como que eu acho X? X, gente, eu vou colocar aqui embaixo, tá? É exatamente a raiz. Dou 0 para Y, é igual a 1,8x mais 32. 32 positivo passa negativo. O 1,8 passa dividindo. Então, na realidade, eu vou ter 32 dividido por 1,8. Quanto que eu tenho? Opa, 17,7 negativo. Acabamos de achar que x é igual a menos 17,777 dízima. Vou colocar menos 17,8. Então, voltando no gráfico A, que é parecido, o gráfico A está cortando lá perto do menos 2. Gente, olha o meu valor, menos 17. Jamais aqui seria perto de menos 2. A letra B é decrescente. A letra C, ele está cortando pertinho do menos 20. Entre menos 20 e menos 10, mas bem próximo do menos 20. O menos 17,8 está bem próximo do menos 20. Então, com certeza, a resposta correta, letra C. Perceba,
termo independente 32 e a minha raiz menos 17 sobre 8. E vi que o gráfico é um gráfico crescente. Letra D é um gráfico decrescente. Copiaram, pessoal? 1, 2, 3, podemos virar a folha? Fui! 1, 2, 3, fomos. Pessoal, olha agora. A questão número 7, ela é extremamente legal. Ela fala assim, as raízes da equação 5x menos 2, 5x menos 2 é igual a 3x mais 6. E a equação y, cadê? Y menos 1 vezes y mais 4 é igual a y ao quadrado mais 5. As raízes dessa equação representam as medidas dos comprimentos dos catetos de um triângulo retângulo. Aí ele me deu esse triângulo retângulo aqui, pessoal. Triângulo retângulo. Ele chama de y, z e x. Entenda. Minha hipotenusa é z. Meus catetos é x e y. Del, eu vou colocar as raízes desse no y? De acordo com aqui, sim. Mas faz diferença? Nenhuma, pessoal. Nenhuma. Se você colocar o valor de y aqui embaixo e o valor de x aqui, não faz diferença nenhuma. Só que como no desenho ele já deu, vamos seguir a regrinha dele. Gente, são duas equações de primeiro grau. Fazemos isso aqui na moleza. 5x menos 3x é igual a 6 mais 2. 5 menos 3, 2x é igual a 6, 7, 8. X é igual a 4. Simples assim, ó. 4. Aqui, pessoal, eu tenho uma multiplicação de dois binômios. Então, y vezes y ao quadrado, y vezes 4, 4y. Menos 1 vezes y dá menos y, menos 1 vezes 4, menos 4 é igual a y ao quadrado mais 5. Como aparentemente é uma equação do segundo grau, vamos deixá-la igual a zero. Y ao quadrado mais 4y menos y menos 4 menos y ao quadrado menos 5 igual a zero. Deixa eu arrumar esse 5, que até eu me bagunço depois. Y ao quadrado negativo, positivo zerou. Perceba, a partir de agora eu passo a ter uma equação de primeiro grau. 4y menos 1y, 3y. Menos 4 menos 5, menos 9. Como é uma equação de primeiro grau, isolamos o y, né? 9 sobre 3, y igual a 3. Então, eu acabo de achar que aqui é 3 e aqui é 4. Gente, vocês com certeza viram no 8º ano, e eu também já falei sobre isso com vocês. Aqui a gente pode fazer Pitágoras. Pitágoras, você tem aqui hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Você teria z ao quadrado é igual a 16 mais 9. Z ao quadrado é igual a 25. Z é igual a raiz de 25, que vai dar 5. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Esse triângulo é o triângulo pitagórico. Sempre que você tiver catetos 3, 4, a tua hipotenusa vai ser 5. Sempre que você tiver hipotenusa 5 e um cateto 3 ou 4, o outro cateto vai ser este valor. Pessoal, a gente fala triângulo, retângulo, 3, 4, 5. E esse 3, 4, 5... Pode ser multiplicado. Eu poderia ter 10, 6 e 8. Opa, 10, 6 e 8. Uhul! Tem a ver, tem relação com 5, 2, 3 e 4. Não, 3, 4 e 5. 10, 6 e 8. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. 10 dividido por 2 dá 5. Poderia ser 25, 15 e 20. 15, 20 e 25. É o triângulo pitagórico. Sempre, 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 sempre. Daí você não precisa nem ficar fazendo Pitágoras. Mas se você gosta de fazer, Feliz Natal, boas festas, pode fazer. Bom, aí ele pergunta assim, o comprimento da hipotenusa desse triângulo é exatamente 5. Questão correta, letra B. Número 8, a questão número 8 diz assim. 8, a equação menos x ao quadrado menos 4x mais 12 igual a 0, tem como raiz. Gente, como o x ao quadrado está negativo, eu vou multiplicar a equação inteira por menos 1. Posso? Claro que eu posso, desde que seja a equação inteira. Então, eu teria x ao quadrado positivo, mais 4x, menos 12 igual a 0. Perceba, mudaram todos os sinais. Então, eu tenho a mesma equação.
Dois números multiplicando, menos 12. Dois números somando é igual a menos 4. Perceba, menos 12, menos 4. Que feio, né? Ah, tudo bem. Pessoal, quem seria? Gente, o 12 ou vai ser 3 vezes 4, mais 3 mais 4, 3 menos 4, não vai dar 4. Ou 6 vezes 2, opa, 6 menos 2, 4. Já achei, 6 e 2. 6 e 2. Quem que é o negativo? Como a minha soma também é negativa, meu maior número é negativo. Menos 6 vezes 2, menos 12. Menos 6 mais 2, menos 4. Então, as minhas raízes, menos 6 e 2. Solução correta, letra C. Ou 2 e menos 6, mesma coisa, sem problemas nenhum. Questão número 9. A questão número 9 sejam A e B as raízes da equação 2x ao quadrado menos 9x mais 4. Ele está falando que as raízes dessa equação é A e B. Então, vou achar logo essas raízes. Gente, como o meu A é diferente de 1, eu vou multiplicar pelo termo C apenas para fazer a soma e produto. Então, eu teria 2 números multiplicando igual a 8. Por que 8? Porque eu estou multiplicando por 2. Não esqueça que depois a gente divide. 2 números somando, meu termo B com sinal invertido, sem multiplicar. O meu termo B é menos 9, vai ficar 9. Gente, 8 e 1. 8 mais 1, 9. 8 vezes 1, 8. Ai, minhas raízes é 8 e 1, nunca. Agora eu tenho que dividir por 2. Então, 8 dividido por 2 dá 4. 1 dividido por 2 dá meio. Legal. Então, olha o que ele diz. Que A e B são raízes dessa equação. Legal. E ele fala que A é maior do que B. Ó, ele fala que A é maior do que B. Quem é maior aqui? Maior aqui é 4. Então, eu já sei que A é igual a 4. B é igual a meio. Ok? Copiaram? Vou arrumar uma outra folhinha pra gente aqui. Cadê a minha folhinha? Terminaram de copiar? Bom, aí, continuando, eu já sei que A é 4, B é meio. Continuando, a segunda equação que ele me dá é exatamente, ó, segunda equação, ele fala que é x ao quadrado menos 8x mais 16 igual a 0. É isso? X ao quadrado menos 8x mais 16. Dois números multiplicando 16, dois números somando 8. 2 vezes 8, 16. Ok. 2 menos 8, 2 mais 8, não deu certo. E agora? Ou 4 vezes 4, 16. 4 mais 4, 8. Uhul! 4 vezes 4, 16. 4 mais 4, 8. Inclusive, se você fizer Bhaskara, o seu discriminante aqui vai ser 0. Por que vai ser 0? Porque aqui eu tenho raízes iguais. Quando você tem raízes iguais ou uma única raiz, significa que o delta é 0. E aí ele fala que as raízes dessa equação é C e D. C e D, as raízes dessa equação. E ele fala que C e D são iguais. E realmente, foram iguais. Ó, C é 4 e D é 4. Legal. Aí ele fala assim, sabendo que A é maior do que B e C é igual a D, calcule A mais C. Tá pedindo para calcular. Deixa eu colocar aqui. A mais C, no parênteses, e que multiplica mais C, B menos D. Simples assim. Gente, o C é 4. Se eu pegar aqui a outra, olha só. Cadê a tia? Aqui, ó. A para nós é 4. B é meio. Então tá aqui, ó. A é 4, C é 4. B é meio e D é 4. Ai, Del, não precisa multiplicar tudo por todos. Não, pra quê? 4 mais 4 é 8. A gente pode fazer o que eu fazer no primeiro os parênteses, vezes. Gente, aqui eu tenho que tirar o MMC, meu MMC é 2, ó. Vou fazer direto, 2 vezes 4, 8. Então, aqui eu teria 1 menos 8 sobre 2. 1 menos 8 vai dar menos 7 sobre 2. Então, aqui eu tenho menos 7 sobre 2.
Valeu? Gente, 7 vezes 8, 56 negativo dividido por 2. Bonitinhos, 56 dividido por 2 é igual a 28. Na realidade, eu tenho aqui que a minha solução é menos 28. Próxima questão, questão número... É uma questão número 10. A questão número 10, ele me afirma assim, ó. A soma de um número x com o dobro do número y. Opa, soma de x mais dobro do y é igual a menos 7. A diferença entre o triplo do número x, triplo de x, diferença sempre menos, e o número y é igual a 7. Sisteminha, gente, bem legal. Sendo assim, é correto afirmar que o produto, ele pede x vezes y. Gente, você pode fazer pelo método da adição, pelo método da comparação ou da substituição. Eu vou fazer aqui pelo método da substituição. Eu vou isolar o y. Então, eu vou ter aqui 3x menos 7 é igual a y. Percebe que eu fiz? Levei para lá positivo e trouxe para cá menos 7. Se eu acabei de achar que y é igual a 3x menos 7, eu vou vir aqui em cima e aonde eu tenho y, vou substituir 3x menos 7. Então aqui, ó, x mais 2 que multiplica 3x menos 7. É igual a menos 7. Ok? Bom, x mais 2 vezes 3, 6x. 2 vezes 7, 14. É igual a menos 7. Legal? 6x mais 1x dá 7x. É igual. 14 negativo vai em positivo. 14 menos 7 dá 7. O valor de x é 1. Acabei de achar o valor de x. Venho aqui, substituir 1 no x para achar y. 3 vezes 1, menos 7, é igual a y. 3 vezes 1, 3. Menos 7 é igual a menos 4 é igual a y. Como ele está pedindo o valor de x, y, eu tenho exatamente 1 vezes menos 4, que é menos 4. Questão correta, letra D. Número 11. Gente, a número 11... Será que a gente consegue fazer aqui? Acho que sim, né? Número 11. Ele diz assim... Carlos resolveu em um final de semana 36 exercícios a mais de matemática, 36 exercícios de matemática a mais que Newton. Então, Carlos tem 36 a mais do que Newton. Então, eu posso falar que Carlos é igual a Newton mais 36. Isso aqui foi a quantidade de exercícios de Carlos. E ele fala que juntando a quantidade de Carlos com a quantidade de Newton, é exatamente 90 exercícios. Carlos mais Newton é igual a 90. Legal. Percebe aqui que já está fazendo pela substituição, ele já isolou o x. Então, não tinha que ser x e y. Para quê? Eu já estou falando Carlos e Newton numa boa. No lugar onde eu tenho Carlos, eu vou colocar n mais 36 mais n é igual a 90. N mais n, 2n. É igual a 90 menos 36, que é igual a 54. 2 está multiplicando, passa dividindo. N é igual a 54 dividido por 2, que dá 27. Opa! Aí ele pergunta, o número de exercício que Carlos resolveu é igual. Gente, Newton resolveu 27. O total não é 90? Eu não preciso nem substituir aqui, pessoal. Nem isso eu preciso fazer. É só fazer. Se Newton resolveu 27, Carlos resolveu 90 menos 27. 90 menos 27 vai dar 63 exercícios. Questão letra A. Exercício número 12. O valor de raiz... Ó. O valor de raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 3 vezes raiz de 18, é isso? É igual a... Gente,
Eu vou multiplicar 18 vezes 3. Nem precisa, porque eu vou ter que fatorar. Não preciso fazer isso. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fatorar a raiz de 18. É a única que dá para fatorar. Dá por 2, dá 9, dá por 3. Dá 3, dá por 3, dá 1. Casal sai de casa. Então, esse 3 vai sair de casa e a raiz de 2 vai permanecer. Raiz de 2 mais raiz de 3 vezes raiz de 2 vezes 3, que é o casal que sai de casa. E agora, Del, como que eu faço para somar essa coisa bonita? Como que você faz? Você tá vendo raiz de 2 nessa parcela e raiz de 2 nessa parcela? O ano passado, vocês aprenderam uma coisa assim, colocar em evidência, quando você vai coisas iguais em todas as parcelas. Então, eu tenho raiz de 2, coloco em evidência. Só que quando eu coloco isso aqui em evidência, no lugar dele eu sempre vou ter 1. Por quê? Porque raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2, se você quiser voltar ao normal. A questão é, você nunca pode deixar 0 ou em branco. Todo ele foi colocado em evidência, você tem 1. Mas, perceba, o raiz de 2 está aqui fora. Então, o que me sobrou? 3, raiz de 3. O que eu faço agora? Nada, acabou. Coloquei em evidência, acabou. Essa é a minha resposta. Questão correta, letra E. Número 13. A questão 13, ela diz assim, simplificando 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 12 menos 2 raiz de 75. Bom, raiz de 3 a gente não mexe, né? Agora, 12 a gente fatora. 2 dá 6, 2 dá 3, 3 dá 1. Percebe que o casal vai sair de casa. 75. 7 mais 5 dá 12. Então, 75 eu consigo dividir por 3. 75 dividido por 3 dá 25. Dá 5, dá 5, dá 5, dá 1. Olha o casal sim saindo de casa. Então, olha o que eu vou ter. 2 raiz de 3, mais o 12 para mim, eu já tenho esse 2 aqui fora, pessoal. Então, esse casal de 2 que vai sair como sendo 2, ele vai multiplicar esse sujeito que já está aqui. Então, 2 vezes 2, eu vou ter 4 raiz de 3. Ó, o solteirão permaneceu. Menos, esse 5 que vai sair, vai multiplicar pelo 2. 2 vezes 5, 10. Raiz de 3. Legal. Perceba que as raízes são iguais? Se as raízes são iguais, eu posso somar a quantidade de raiz. 2 mais 4 dá 6. 6 menos 10, eu tenho menos 4, raiz de 3. Questão correta, letra C. 15, penúltima. X, 15. 14. X é igual. Olha agora, olha que bonito, pessoal. Isso é bonito. Raiz de 10 elevado na 4 elevado na 3 meios. Não sei, claro que sabe. Opa, esquece a raiz um pouquinho. Potência de potência, você multiplica as potências. Então, você vai ter 3 vezes 4, 12. Então, a gente vai ter aqui, ó, raiz de 10 elevado 3 vezes 4, 12. Ó, só trabalhando isso aqui, eu vou ter 12 sobre 2. 12 dividido por 2 dá 6. Gente, não faz diferença esse 6, esse 4 tá fora do parênteses, está aqui dentro não faz, é expoente do 10. Então, se seu expoente é 6 e você sabe que o teu índice é 2, divide. 6 dividido por 2 não dá 3? Não é um número inteiro? É. Então, você tem uma raiz inteira. Então, na realidade, você vai ter 10 elevado na 3. Por que deu 10 na 3? 6 dividido por 2. Deu, e se fosse ao contrário? 2 aqui, 6 aqui. Aí, você teria raiz cúbica, porque o 2 dividido por 2 daria 1. E o 6 dividido por 2 daria 3. Aí, ficaria raiz cúbica de 10. Certo? Então, cuida com esse detalhe. Mas quando o teu maior número é o expoente e tem raízes, tem divisão exata, você vai ter um número inteiro, né? 10 é o cubo, eu tenho 1000. Dependendo da múltipla escolha, é a tua resposta. Aqui, na realidade, você teria 10 na 3, questão letra C. E a última, aleluia! Número 16, determine o valor
Determine o valor da seguinte expressão numérica. Raiz cúbica de 30 ao quadrado mais 10 elevado ao quadrado menos raiz quinta de menos 8 ao quadrado mais 2 vezes 4 ao quadrado. Raiz, todos eles estão na raiz. Legal, pessoal, eu não tenho propriedade, nós temos que trabalhar aqui valendo. A primeira aqui, quanto que vai dar? Raiz cúbica, 30 vezes 30 eu tenho 900. 10 vezes 10 eu tenho 100. 900 vezes 100 eu tenho raiz cúbica de 1000. 1000, pessoal, é exatamente 10 na terceira. Uhul! Expoente 3, índice 3, cortamos. Ou seja, a raiz cúbica de 1000 é 10. Então, eu acabo de achar que essa primeira raiz é 10. Vamos para a segunda raiz. Raiz quinta. Gente, 8 ao quadrado é menos 64. Não, Del, é mais. Não, é menos. Por que é menos? Porque este menos não está elevado no expoente 2. Você não tem ele dentro de um parênteses. Então, aqui você continua menos 64. Mais, primeiro a potência. 4 vezes 4, 16. Legal? 16 vezes 2, você tem 32. Uhul! Aí você tem menos 64 mais 32. Raiz quinta de menos 32. Não, é negativo, sem problema nenhum, porque o meu índice é ímpar. Se o índice fosse par, morreu, não existe. Mas não existe para os reais, ok? Mas como é ímpar, tá tudo certo. Fatorando 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2. Quantos 2's eu tenho? Eu tenho 5. Então, na realidade, raiz quinta de menos 2 elevado na 5. Cortou. Então, aqui eu tenho menos 2. Só que eu tenho... Isso tudo aqui deu 10. Menos... Isso aqui deu menos 2. Então, na realidade, eu tenho 10 menos 2, que vai dar 12. 12. Com isso, terminamos. Pessoal, essa atividade precisa estar corrigida no seu caderno. E é essa atividade que você vai postar para mim, ok? Sucesso!